Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje vamos fazer o devocional de Provérbios, capítulo 2. Então, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por entendimento e por inteligência, alcançarás a tua voz. Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a esquadrilhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aqui nesses primeiros versículos, podemos perceber como Deus ele deseja que nós venhamos buscá-lo. Só que para buscar Deus, nós precisamos nos empenhar. Porque logo no primeiro versículo, ele diz que se aceitar as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para estar na presença de Deus, fazendo as suas vontades, nós precisamos renunciar. E para renunciar hoje em dia, muitas coisas vêm tirando o nosso foco. Tudo é uma desculpa. Existe desculpa para não ler a palavra, para não orar, para não ir no culto, para não fazer a vontade de Deus, para não jejuar. Sempre vai haver uma desculpa. E tudo isso vai nos tirando, sim, do seu propósito, do seu foco. E muitas das vezes isso é até inconsciente, porque nós queremos a todo momento saciar nossa vontade e não saciar a vontade de Deus. Por isso que ele já inicia o capítulo dizendo: se aceitares as minhas palavras e os meus mandamentos. Então, para estar debaixo da vontade de Deus, nós devemos sim aceitar. E quando nós aceitamos algo em nossa vida, nós fazemos de tudo para permanecer naquele lugar. A tecnologia, hoje em dia, ela vem nos bombardeando de diversas coisas. A todo momento, logo quando nós abrimos, seja o nosso notebook, seja o nosso celular, seja a TV, seja até numa conversa com alguém, somos bombardeados, sendo sempre voltados para as coisas do mundo. Você precisa ter aquilo, você precisa comprar aquilo, você precisa estar em tal cargo, você precisa estar em tal serviço. Porque se nós não fizermos tudo isso que a sociedade nos impõe, nós não seremos ninguém. E essa é a verdade. Só que Deus, ele traz uma perspectiva totalmente diferente. Estar debaixo da sua vontade é viver contra a mão do que o mundo deseja, é viver oposto, é andar por um caminho onde a maioria das pessoas elas não vão. E isso exige muito o nosso esforço. Então, é por isso que ele já inicia o capítulo dizendo: se aceitares, porque Deus ele não impõe nada sobre a nossa vida. Ele não vem e fala: nós devemos fazer tal coisa. Não. Ele deixa as suas palavras e cabe a nós querer ou não fazer a sua vontade. Então, quando nós vamos à presença de Deus, quando nós nos inclinamos para Ele, Ele pode sim fazer grandes coisas na nossa vida. Ele vai nos capacitando, nos fortalecendo, porque não há nada que prevaleça sobre a nossa vida quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Então, quando ele diz ali no versículo 2, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Tudo isso nós precisamos nos esvaziar. Esvaziar das nossas vontades, esvaziar das coisas que o mundo vem nos colocando e nos encher de Deus, nos encher da vontade dele, nos encher de coisas que venham favorecer e glorificá-lo, porque basicamente é isso, é nós querer e ter essa vontade. Por isso que ele diz no versículo 3, se clamares por entendimento e por inteligência, alcançará a tua voz. E se você procurar
assim como você procura tesouro e ouro escondido, então nós devemos sim ter essa persistência, assim como nós temos em qualquer outra área da nossa vida. Assim como se fosse um tesouro, um ouro, nós estaríamos com muito mais força, com muito mais vontade. A todos os dias estaríamos ali procurando como encontrar. É assim que nós devemos nos empenhar para encontrar Deus, encontrar e saber a sua vontade. É assim, dessa forma, que nós realmente estaremos vivendo ali a sabedoria e estaremos também compreendendo a sua vontade e o seu temor. E para finalizar, vamos ler o versículo 10, que diz assim: quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom senso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Então, quando você começar a se voltar para as coisas de Deus, quando você se colocar abaixo dele e começar a renunciar às coisas da sua vida, você sim vai começar a ter o discernimento do Espírito Santo. Você vai ser não mais guiada pelas suas vontades, pelos seus prazeres, mas sim pela vontade de Deus. E é aqui que ele diz: quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Nós só podemos ter o conhecimento e ser guiado por Deus quando nós nos colocamos abaixo dele, quando nós nos colocamos às vontades dele e não mais estaremos vivendo para nós, para as nossas vontades, fazendo pela nossa própria força. Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos basicamente vivendo somente para nós. E Deus, ele não consegue agir sobre as nossas vidas quando nós não damos a liberdade para ele fazer. Então, por isso que ele diz, quando a sabedoria entrar no teu coração, quando o conhecimento for agradável à tua alma, quando você entender isso, que somente Deus pode fazer todas as coisas na sua vida, quando você querer viver o propósito dele, ele vai poder fazer todas as coisas sobre a sua vida, ele que vai comandar. E no versículo 11, o bom senso te guardará e a inteligência te conservará. Então, o Espírito Santo, ele vai te capacitar, ele não vai deixar você andando por aí sem discernimento. Ele não vai deixar que você ande sem ter ali o conhecimento de Deus, porque ele vai te capacitando conforme você vai andando no seu propósito, no propósito de Deus, mas ele vai te capacitando sobre as coisas do mundo. Ele vai te trazendo um novo olhar que não cabe ao mundo, porque como nós falamos lá no início, o mundo ele deseja outras coisas para nossas vidas. Só que quando você se submete a Deus, você não mais vai fazer as coisas do mundo. Você vai sim ser aquela pessoa que faz coisas que elas não vão entender, mas para Deus você vai estar agradando e você vai estar honrando Ele. Você vai estar vivendo para a glória dele. E isso sim faz uma grande diferença na nossa vida. E no versículo 12, que diz assim: para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Somente Deus pode nos dar esse discernimento das coisas. Nada mais e ninguém pode nos dar esse discernimento, que somente vem de Deus. Discernimento sobre pessoas, discernimento sobre várias coisas, é quando nós estamos
fazendo as vontades dele e quando nós estamos ali perseverando, porque nada mais importa. O que importa é estar na presença dele. Então, quanto mais tu se voltar para ele, mais ele vai te encher, mais ele vai te capacitar para fazer as coisas aqui no mundo e também ele vai te fortalecer, porque ele não vai te abandonar. Ele vai te fortalecer para estar na presença dele. E isso é o que mais é agradável quando nós lemos esse capítulo, porque nós podemos perceber que mesmo quando nós não temos vontade de ler a Bíblia e o nosso coração anseia por ele, ele vai nos capacitar para ler a Bíblia. Quando nós não temos o desejo de ir ao culto, ao mesmo tempo, nós queremos estar na presença dele. Ele vai nos capacitar para ir ao culto. Então, mesmo com grandes dificuldades na nossa vida, independente seja ela qual for, mesmo quando nós não vemos saída, Deus, ele vai nos capacitar para fazer tal coisa, porque nós estamos ansiando por ele, fazendo e estando debaixo da vontade dele. Ele vai fazer e prover todas as coisas que nós necessitamos, porque nós desejamos de todo o nosso coração. E o devocional fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e até o próximo.